Maria Júlia fala de esperança no livro dela, né? E a minha esperança é que as crianças autistas, quanto mais os pais se instruírem e ver o autismo não como um adoecimento, não algo que se tem que lutar contra, a criança não vai precisar fazer essa integração. Quem passa pelo luto que o Lúcio está descrevendo, quando o diagnóstico vem na infância, são os pais. E os pais precisam fazer tratamento e terapia para se conectar com a criança. A gente precisa despatologizar a criança e treinar os pais para que os pais se conectem com essa criança. Hoje, um fenômeno que é muito estudado por pesquisadores autistas, né, na comunidade autista, é o trauma do excesso de processos terapêuticos que as crianças são submetidos, e elas nunca são boas o suficiente. Então, quando crescer e tomar consciência, vai ter que buscar a integração, a reintegração, a reintegração de tantas pessoas, né? E o autista, ele não quer ser um neurotípico fracassado, não. A gente quer ser autista bem-sucedido, né? Então, o objetivo das terapias não é tornar a criança não autista. Ah, mas ele ainda parece ser autista, ele ainda está apresentando. Não, é para ele ser autista mesmo. Ele tem que ser ensinado a ser um autista bem-sucedido. Então, o que o Lúcio está falando aqui, o convite é para que os pais e professores ajudem as crianças a não se desintegrarem, né? O self, o eu, e aprender desde a infância, crescer com o eu saudável, tá? Enfim, poderia ficar horas falando sobre isso, porque isso é hiperfoco, gente. Então, eu que precisaria de mediador aqui com a gente, que é o Weber. O Weber é meu namorado. A gente se conheceu no simpósio para autistas, o que é ótimo, né? Ele também é autista, diagnóstico tardio, assim como o Lúcio, com altas habilidades e superdotação. E o autista com altas habilidades e superdotação é um perfil, é um nicho muito diferente. Eu não sou de altas habilidades, tá? Então, a gente também tem que olhar para essa múltipla condição também, que é diferente, e não é menos sofrida de jeito nenhum, pelo contrário. E eu vou convidar o Weber, então, que desde o diagnóstico dele, ele vem se especializando e estudando sobre essa questão de políticas públicas e instrumentais do direito que possam ajudar o autista na vida adulta. Porque quando começa a querer pedir exoneração, querer se matar porque não tem lugar onde possa trabalhar, é como não é impotência muito grande do autista, e muitos profissionais não se instrumentalizam e não sabem como ajudar de forma prática o paciente, né? E o Weber, ele está tendo um posicionamento muito interessante sobre mediação nas escolas, em faculdades. Então, vou deixar ele se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho dessa experiência que ele está tendo, que pode trazer luz para alguém e também começar processos novos nas escolas, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá. Eu queria primeiro agradecer o convite. Sou muito suspeito para falar sobre a Gabi. E o Lúcio estava dizendo agora há pouco que, não sei se eu entendi bem, é quase um bebê, né, no diagnóstico. Eu acho que eu ganhei de você, viu, Lúcio? Porque o meu diagnóstico foi fechado não tem 6 meses. Embora eu tenha passado uma infância, uma adolescência e a fase adulta convivendo com todas essas dificuldades de todo mundo que eu ouvi até aqui. E é interessante quando a gente reúne um grupo de autistas, como é que a gente imediatamente se aproxima, se identifica nas dificuldades que são muito comuns, né? E isso é muito bacana, porque isso nos fortalece naquilo que a gente é
e naquilo que a gente pode ser. E esse é um aspecto que eu acho muito, muito bacana. Eu, ainda aproveitando a fala do Lúcio, né, eu também exerço um monte de profissões, e eu sou músico, eu faço joias, eu desenho, ilustro, sou professora, eu acho que é a profissão que mais me estabilizou, né? Sou professora há 38 anos, advogado tem menos tempo, tem só 23 para 24 anos, e mês que vem eu começo mais uma faculdade, que é a psicologia. Eu fiz história, fiz mestrado, fiz não sei quantas especializações que eu fiz. Depois fiz direito e agora, quase chegando nos 60, eu vou começar uma nova faculdade, porque eu acho que vai me ajudar a entender uma série de questões, tanto jurídicas quanto questões psicológicas, né, vamos dizer assim. Eu comecei, então, a trabalhar as questões jurídicas ligadas ao autismo a partir do momento que eu conheci a Gabi. Acho que foi uma convergência, uma palavra que eu uso muito com ela, foi uma convergência de muitas questões, de muitas reflexões, muitas leituras, e eu me lembro que quem me alertou para a minha condição autista foi um aluno do ensino médio, há mais ou menos uns 10, 11 anos, que um dia brincou comigo, né? Falou, cara, você é muito autista. Eu não sabia o que significava a palavra, eu achei que ele estava brincando, querendo fazer referência ao artista. Eu ri, não dei bola para isso, né? Mas, enfim, a partir de meados do ano passado, então, eu comecei a fazer esses estudos específicos a respeito dessas convergências entre o direito, a educação. E hoje eu estou trabalhando em duas frentes que eu acho muito importantes. Uma que é a frente jurídica, né? Tenho feito mandados de segurança para garantir direitos dos autistas em concurso vestibular, em, em situações de conflito escolar, e a gente tem tido até aqui um sucesso muito bom, porque a gente percebe que há cada vez mais uma sensibilidade do Poder Judicial em relação às questões das pessoas com deficiência. Então, um dos aspectos do trabalho que eu faço hoje é esse, né? Principalmente o mandado de segurança, que é quando você tem uma situação, existe um direito, que a gente chama de líquido e certo, né? É um direito que não dá para negar, não dá para contornar, mas esse direito está sendo violado. E como não há solução administrativa, a gente busca e tem conseguido encontrar a solução judicial, ou seja, decisão, sentença judicial, garantindo o direito dessas pessoas. O outro ponto que a gente está começando a desenvolver e amadurecer também envolve a formação, a capacitação e as palestras para trabalhar com o que a gente chama de comunidade escolar, os temas ligados ao capacitismo, né? Ou seja, ao preconceito que a lei tornou crime, a lei brasileira transformou em crime, e para levar à comunidade escolar os parâmetros, as diretrizes, para que esse tipo de comportamento seja conhecido, esclarecido, evitado ou reparado quando houver necessidade.
E um dos mecanismos que a gente usa para chamar a comunidade escolar para uma conversa inicial é o que eu chamo de carta aberta à comunidade escolar. Nós temos aí algumas experiências em relação a isso, no sentido de informar, alertar e convidar a comunidade escolar ao conhecimento e à divulgação das questões que envolvem a educação inclusiva e as consequências do bullying e a sua forma mais avançada, vamos dizer assim, que é o comportamento capacitista. Outro dia eu fiz um parecer para uma ONG que a gente assessora, aqui perto, aqui em Tupaciguara, com, obviamente, com o apoio, o auxílio da Gabi. Eu fiz um parecer que serve de parâmetro para todos os pais que ainda encontram dificuldade de ter equipe ou professor de apoio na escola para que o direito à educação inclusiva e plena possa ser garantido ao jovem, à criança e ao adolescente. Porque a gente sabe que tem muita escola que vem com aquele argumento furado, que não tem fundamento na lei, diz que para que exista o professor de apoio ou a equipe de apoio à pessoa com deficiência, é preciso que exista laudo, o laudo médico, e particularmente os que estão no transtorno do espectro autista. Isso não existe, isso é uma conversa de quem pretende fazer uma interpretação errada e maliciosa da lei, mas às vezes o argumento do pai, o argumento da mãe, o argumento dos responsáveis não é suficiente para convencer. Então, a gente fez esse parecer, ele está lá no site, né, da nossa comunidade. Quem quiser acessar, ou se tiver alguma dificuldade para acessar, manda um pedido para a Gabi, eu encaminho isso para vocês. É um Kleber, parecer. se você Oi, tiver Gabi. aí o link, põe aí no chat para o Eu não pessoal. tenho, eu não tenho aqui. Quem Ah, está com tá. isso é o Jota. Vou Mas ver. se mandar aí, a gente. Eu mando para a Larissa, e aí a Larissa pode colocar em algum Isso, isso. para todo mundo conseguir. Se Uhum. precisar, gente, se precisar de qualquer auxílio, qualquer apoio, qualquer indicação jurídica, qualquer ajuda nesse sentido, nós estamos aí à disposição, tá? Eu tô bastante focado nisso, né? Virou um dos meus hiperfocos e me coloco à disposição de vocês, tá? Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer o espaço que me foi concedido e reforçar, eu estou à disposição de vocês. Tá Sem bom, problema não, Weber, tá? muito Mas obrigada. você gostou da minha tese? Gostei Eu demais. acho que é, eu E acho eu que é acho que melhor das as três, né? mães vão adorar. Eu acho que ela é muito melhor do que as outras duas que você tem aí na manga. Adorei a tese, acho que ela é realmente é uma tese que precisa ser divulgada. Uhum. As pessoas precisam ter entendimento e colocar essa tese na prática e entrar com as ações mesmo para que isso funcione, porque é um absurdo mesmo que as crianças têm vivido sem o professor de apoio, né? É um Eu vou dizer, absurdo. eu vou dizer para você que está muito bem fundamentado, tá? Na legislação e na interpretação da doutrina. Eu acho, né, eu quero acreditar muito que a fundamentação está muito boa e válida. É claro que no direito tudo acaba sendo motivo de debate, enfim, De mas controvérsias, né? por isso que é bom. Uhum. Então, eu encaminho, se precisar, estou à sua disposição. Eu De vou quem precisar sim, precisar, quem quiser. manda para mim, porque amanhã eu vou ter esse debate lá, e é bom a gente Perfeito. colocar todas as correntes, né, que a gente conhece, Tem. todas as hipóteses, todas as possibilidades. Se não vai por um caminho, vai pelo outro, vai pelo outro. Uhum. O importante é que se chegue ao objetivo final, né, Exatamente. que é a questão Garantir o direito do, da do educação
professor inclusiva de plena, garantir, exatamente, não é? garantir o professor de apoio. Perfeito. Tá ótimo, obrigado, Hebe. E outra coisa, né? A lei fala em professor de apoio e profissional de apoio. Não é a mesma coisa, o profissional de apoio não faz a mesma função que o professor de apoio. E parece que eu li aqui que aconteceu isso em Goiás, substituíram um professor. Aconteceu. Está errado, não pode. Eu gosto de É. brigar, viu, Larissa? Eu E briga eles comigo. estão brigando aqui, nós estamos numa briga feia, até enviei o decreto hoje para uma procuradora de justiça também, para ela fazer um relatório para a gente ter fundamentação jurídica plausível para brigar. Porque eu falo sempre assim, não adianta a gente fazer audiência pública sem respaldo legal. Não, não adianta. Não Não adianta. adianta, não. Porque o que vai dar importância e finalidade na audiência é sair dali com relatório com fundamentação legal. E na maioria das vezes eles fazem um relatório, termina a audiência pública e não tem fundamentação legal nenhuma. Nesse rumo, sobre as dificuldades do adulto autista em relação ao papel profissional, porque as pessoas esquecem, né, que o autista vai crescer, vai querer entrar na faculdade ele vai ter muitas dificuldades, se ele não for visto na condição dele, respeitado, talvez ele não fique, e ainda que ele faça faculdade, até para entrar na faculdade como pessoa com deficiência, já é uma luta. O Weber acompanhou uma paciente minha que essa semana saiu o resultado final da questão. Ela fez medicina na UFMG, o Enem para medicina, como pessoa com deficiência. E na chamada dela, que foi a 9ª chamada, pularam o PCD, pularam ela e ela solenemente. E aí fizeram a 10ª chamada. E aí, hoje, eu fico arrepiada de falar, hoje não, acho que na quarta-feira ou terça, ela fez a inscrição dela. Eles entraram com mandado de segurança, a UFMG teve que responder, e aí ela continuou todo o processo, e essa semana ela fez a matrícula dela. Mas precisava disso, gente. Então, a exclusão já começa antes de entrar, né? E isso acontece nos concursos públicos também.